Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui hoje reunidos para responder a uma dúvida de uma colega que nos segue e que ela perguntou para nós. Nós podemos reencarnar nos animais, como até mesmo já tivemos a experiência em alguns filmes de Hollywood que mostram isso? Veremos se isso é possível ou não agora, aqui no canal Vida. Bom, essa questão colocada pela colega é bastante interessante e ela é claramente explicável pela doutrina espírita. A doutrina espírita explica que existem apenas três coisas em todo o universo, que é Deus, o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Nos livros doutrinários, a gente escuta dizer, a gente lê que é Deus, Espírito e Matéria, mas isso de forma geral, para que possa ser mais claro para as pessoas. Porque a matéria ela é criada a partir do fluido cósmico universal. E o Espírito, nós, somos criados a partir do princípio inteligente. Então existem três coisas no universo: Deus, princípio inteligente e fluido cósmico universal. Deus criou os dois. A partir do princípio inteligente que Deus criou, ele cria todos os seus filhos, nós, espíritos. Mas como? Como que se dá esse processo? De forma geral, Deus colhe uma parte desse princípio inteligente que ele criou e o aperfeiçoa, o especializa, o aprimora. A partir do seu aprimoramento, nós somos criados. E como acontece esse aprimoramento do princípio inteligente? Demora muitos bilhões de anos para ele se dar. Não é do dia para a noite. Deus separa uma parte desse princípio inteligente e o coloca em contato inicialmente com o reino mineral, em que esse princípio inteligente ele vai ter seus primeiros contatos com o fluido cósmico universal, já especializado em matéria, com átomos, com nêutrons, com prótons, e desse momento ele vai começar a ter uma sensação, algum princípio de sensação. Posteriormente, quando Deus já entende que ele já chegou no momento certo, ele é colocado em contato com o reino vegetal. No reino vegetal, esse princípio inteligente se aprimora, começa a ter as primeiras sensações mais profundas da matéria, nos diversos estágios que ele vai passar. Isso não quer dizer, em momento algum, que nós, em alguma vida anterior, já fomos uma planta ou uma pedra. Não tem nada a ver. O bruto do que nos constitui, que é esse princípio inteligente, é que é colocado em contato com o reino mineral e com o reino vegetal posteriormente. Não é que nós já fomos uma planta, mas aquele elemento, aquele insumo que nos constitui como espírito, que é o nosso, que é o que nos compõe, aquilo sim já passou por esses reinos. E aí passam-se milhões e milhões e milhões de anos, até que em determinado momento Deus entende que esse princípio inteligente já está apto a ter o seu primeiro contato na vida animal. Com esse primeiro contato na vida animal, ele se dá nas esferas mais inferiores, dos animais mais primitivos. E conforme vai se evoluindo e vai começando a ter percepção e individualização, aí sim que é o elo perdido, a individualização do bruto princípio inteligente que começa aí sim a se separar em espíritos. Nesse momento, quando já começa a se ter uma consciência, uma individualidade, gostos, já podemos considerar como um espírito mesmo que ainda muito imaturo. Então podemos falar que sim, o nosso cachorro tem um espírito, mesmo que rudimentar, mesmo que ainda antes do primitivo, mas tem sim. Nosso gato, os pássaros, algumas aves, os seres que mostram uma consciência individualizada, o cavalo,
esses seres todos, esses animais, já possuem um espírito rudimentar. Com as sucessivas encarnações que ele vai tendo no reino animal, ele começa a se aprimorar até ser-lhe um dia possível e permitido encarnar no reino, vamos chamar de hominal, reino dos seres humanos. Nesse reino dos seres humanos, a primeira encarnação, as primeiras encarnações são as formas mais primitivas. Aqui a nossa ciência relata como o período das cavernas, em que a nossa humanidade morava em cavernas e tínhamos aquelas pinturas rupestres na parede, que nós caçávamos, que nós íamos de um lado a outro, não tínhamos agricultura, apenas éramos animais mais evoluídos, vamos assim dizer. Com o decorrer do tempo, esse espírito que está nesses, vamos chamar de homem primitivo, ou nesse humano primitivo, nessa humanidade primitiva, ele se aperfeiçoa, ele se evolui. E com isso, ele chega à nossa sociedade, como nós somos nos dias de hoje. Então, a resposta para a pergunta, nós vamos encontrá-la nessa explicação. Deus, a partir do princípio inteligente, separou um pouquinho dele, colocou em contato com o reino mineral. Ele se aperfeiçoou. Colocou em contato com o reino vegetal. Ele se aperfeiçoou mais. Colocou em contato com o reino animal nas suas escalas iniciais, que se aperfeiçoou mais e passou a ter consciência. Nesse momento em que ele se aperfeiçoa mais e passa a ter consciência, ele deixa de ser essa massa e passa a ser individualizado. E passa a ter algumas individualizações que vão ser aprimoradas com o tempo. Temos que considerar que o animal mais evoluído na Terra, ele ainda está muito longe do menor ser humano, vamos assim dizer. Então a ciência diz que falta uma ligação entre eles. E essa ligação nós temos de fato em outros planetas que possuem animais muito mais evoluídos do que os nossos. E lá esse espírito ainda incipiente continua essa evolução. Depois vai para outros planetas, como a própria Terra, e aqui nascem como seres primitivos que habitam as cavernas e formam as sociedades que nós temos hoje. Então nós podemos compreender disso que há uma sequência evolutiva. Não há a retrogradação. Então o espírito que uma vez habitou um ser humano, jamais ele vai estar presente no corpo de um animal, não é possível. Então dessa forma não há a retrogradação. O espírito que foi do seu pai, do seu avô, da sua mãe, da sua avó, de algum parente ou amigo, ele vai nascer um dia em um outro corpo humano. Pode ser junto da sua família ou não, pode nem ser aqui, pode ser em outro planeta, se for uma pessoa muito evoluída e que tenha esse privilégio de ir para um lugar mais avançado. Mas, via de regra, continuará por aqui em suas outras encarnações na vida terrestre. Porém, jamais retornará para o corpo de um animal. O retorno ao corpo de um animal é algo que vem da filosofia da metempsicose e que não é o que acontece de verdade. Ela é uma teoria falha, porque ela diz que aquele que era encarnado no corpo de um humano pode voltar no corpo de um animal. Porém, olha só a ilógica disso. Imagine você, evoluída, acadêmica, cientista, médica, engenheira, estudou tanto, desencarnou, morreu. Agora você volta como um gato, como um cachorro, para ficar latindo, miando? Qual seria o propósito disso? Qual seria a utilidade prática e racional da reencarnação num animal? Não existe uma lógica racional nisso. Tudo na criação divina tem que ser baseado na lógica e na razão. E se não há lógica nem razão para nós, que dirá para Deus, que está muito à frente de nós. Então não é possível a reencarnação no reino animal de um espírito que já se evoluiu, da mesma forma que um espírito que já se individualizou, passou pelo reino animal,
também não retorna para o reino vegetal, porque no reino vegetal ele é apenas uma massa, não há uma individualização. No reino animal, começa-se a haver a individualização para depois termos a evolução de nossa consciência nos seres humanos. Então, minha amiga, fica esclarecida a sua questão aqui. Não é possível a retrogradação de um espírito que habita um ser humano, um corpo humano, para passar a habitar um corpo animal. Um forte abraço, até semana que vem e fiquem à vontade para nos trazerem novas questões.